essa manutenção se torna problemática. Tá? Existe uma frase interessante de um cara chamado Kent Beck. Ele foi um dos criadores de técnicas de engenharia de software como a programação extrema e o desenvolvimento baseado em testes. Ele diz o seguinte: qualquer tolo pode escrever um código que um computador pode entender. Bons programadores escrevem código que humanos podem entender. Né? É uma frase de efeito, mas mostra muito bem essa questão de que é mais importante hoje que você faça um programa que você consiga manter, que os outros programadores, que outras pessoas da sua equipe consigam manter, que consigam ler o seu programa e entender, do que realmente a eficiência em si, tá? Por isso que a simplicidade e legibilidade vem antes, hoje em dia, quando se fala de linguagem de programação para ela fazer sucesso. Um dos critérios para a gente pegar e imaginar quando é que uma linguagem ela é fácil ou difícil de ler é quando ela tem um grande número de componentes básicos, certo? Normalmente, os programadores nunca aprendem a linguagem 100%, tá? O que acontece é que alguns programadores aprendem um subconjunto que já é suficiente para ele resolver um determinado problema, os problemas que ele acredita já ter. Outros programadores aprendem outros subconjuntos, tá? E aí o que acontece, se por acaso você tem dois programadores trabalhando em equipe e cada um tem um subconjunto diferente, o que acontece é que eles não vão entender-se muito bem, né? Outra dificuldade é quando você tem muitas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Por exemplo, na linguagem C aqui, nós temos 4 maneiras diferentes de fazer incremento. Claro que as duas últimas têm interpretações levemente diferentes, mas ainda assim são muitas formas de fazer a mesma coisa. E quando uma linguagem tem esse tipo de coisa, normalmente torna mais difícil a legibilidade, tá? Entre programadores. Outra coisa também que influencia na legibilidade do código é o formato dos identificadores, das palavras-chave, certo? Por exemplo, vou usar aqui a construção de um bloco. Tá? No Pascal e no C, você tem construções de bloco da seguinte forma. No Pascal você usa o begin end e no C você usa o abre-chave e o fecha-chave. Tá? Se você perceber, tem 2 blocos aninhados aqui no Pascal. Ambos começam com begin, ambos terminam com end. E no caso do C também, 2 blocos começando com chaves e fecha-chaves. A gente consegue saber que esse código aqui ele é interno ao if e esse código aqui é interno ao while, e que o bloco do while acaba aqui e o bloco do if acaba aqui. Mas isso por causa da indentação, tá? Por causa desse deslocamento que normalmente os programadores fazem. Mas tanto a linguagem Pascal quanto a linguagem C não obrigam que você tenha a indentação. Se alguém quiser construir o programa inteiro alinhado à esquerda, ele pode. E se ele fizesse esse tipo de coisa, como é que você diferenciaria essa chave, por exemplo, essa chave está fechando qual bloco e essa chave está fechando qual bloco? Tá? Então, isso dificulta um pouco a legibilidade. Tá? Linguagens como